dia a todos. Que a paz do nosso amigo Jesus encontre guarida em nossos corações. Buscai e achareis. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que vos pedirem? Essa passagem nós encontramos em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. São João, no seu capítulo 1, versículo 38, ele registra a seguinte indagação de Jesus: que buscais? O que é que nós estamos buscando? Já que Jesus ele nos afirma que tudo quanto nós buscamos, nós encontramos. Então, o que nós estamos buscando? Nós vamos encontrar em algumas obras de Emmanuel, de Joana, sobre esse assunto, tratando sobre essa questão do que nós buscamos. No livro Mediunidade e Sintonia de Emmanuel, há um capítulo cujo título deste capítulo é Examina o teu desejo. O que é que nós desejamos? O que é que a nossa sociedade deseja? Se nós aqui nos perguntarmos o que é que nós desejamos para a nossa vida, que tipo de vida nós queremos? Com certeza que todos nós queremos uma vida com saúde, uma família em harmonia, um trabalho que nos dê o sustento da nossa vida material, nossos filhos educados, estudiosos, a nossa sociedade viver também em harmonia, com segurança, sem corrupção. Eu creio que todos nós aqui, se nós sairmos a perguntar lá fora, esse vai ser um desejo comum a todos nós, a toda a nossa sociedade. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele coloca a seguinte questão: a vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Veja, tudo quanto nós buscamos, nós encontramos. Emmanuel nos coloca que nós deveremos examinar os nossos desejos. Os nossos desejos são os melhores possíveis. Mas aí então ele nos coloca: a vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Então, onde é que nós estamos errando? Porque aquilo que a vida está nos apresentando hoje não é aquilo que nós desejamos. Onde é que nós estamos errando? E se nós formos analisar, esta colocação de Emmanuel não é nenhuma novidade. Porque ele vem simplesmente repetir Jesus na linguagem atual. Porque Jesus já nos advertiu há 2000 anos: a cada um será dado segundo as suas obras. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Então, aquilo que a vida nos tem apresentado ao longo já de séculos, não tem sido o que na realidade, na teoria, nós temos desejado. Então nós vamos refletir um pouco mais. Há uma passagem muito simples da vida de Jesus, como todas elas, mas que nos traz grandes ensinamentos. Essa está em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa.
tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada a seus pés, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Veja, Marta, então, de uma certa forma, não queria Jesus, se ele não estava incomodado dela estar fazendo tudo sozinha. Então ele responde a Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, desse ensinamento tão simples, dessa experiência que Jesus nos deixou, qual a parte que nós temos escolhido? De tudo quanto nós já conhecemos acerca do seu Evangelho, e agora clareado com os ensinos dos Espíritos, que parte nós temos escolhido? Nós, então, mais uma vez, analisando segundo o que a vida nos apresenta, nos tem demonstrado que nós temos feito o papel de Marta. Nós não temos sabido escolher a melhor parte da vida, no que diz respeito à vida como espíritos imortais que somos. Porque a vida responde de maneira prática e concreta os nossos desejos, os nossos anseios. E aí, então, nós vamos encontrar no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, a seguinte questão: está sempre em sintonia, queiras ou não, consciente ou inconscientemente, quer dizer, queiras ou não, nós estamos sempre em sintonia com as forças mentais que se movimentam no mundo. Nós não podemos nos esquecer que nós somos um rádio que transmite e recebe. E vamos sintonizar todos aqueles que estão na mesma faixa que nós. Conforme a tua identificação emocional, externarás vibrações que se vincularão a outros de igual teor vibratório. Um exemplo muito simples é a nossa televisão. Aqueles programas que nós assistimos, as novelas, por exemplo, o que traz de bom para dentro dos nossos lares, para o nosso ambiente familiar? Que tipo de vibração, que tipo de ensinamento, que tipo de proposta de vida nos traz? E quando nós estamos sintonizados naquele programa, naquelas mensagens, queiramos ou não, nós estamos sintonizados com todas as forças mentais que estão sintonizadas assim como nós. Nós estamos nos nutrindo emocionalmente e espiritualmente com todas essas vibrações. A mesma coisa acontece quando nós estamos diante de um jornal, o mais conhecido do nosso país, por exemplo. Quando aquelas notícias, que a maioria delas são de tragédias, não são notícias boas, o que é que nós pensamos, o que é que nós sentimos, o que é que nós desejamos diante das dificuldades, principalmente que passam no nosso país, diante da corrupção, diante dos crimes? Vamos examinar o que nós sentimos, o nosso julgamento diante daquelas notícias. Nós estamos sintonizados com milhões de pessoas que estão se nutrindo umas às outras dessas vibrações. E aí não queremos ficar doentes, por exemplo. Queremos um ambiente de harmonia, mas o que é que nós trazemos para dentro dos nossos lares? Então veja, está sempre em sintonia, queiras ou não, com as forças mentais que se movimentam no mundo. Não é só na nossa cidade, não é só no nosso estado, no nosso país.
É essa energia que movimenta o mundo e que é muito densa. André Luiz, por exemplo, em várias situações, ele coloca quando eles têm que sair das esferas onde eles estão, por exemplo, a cidade de Nosso Lar, e vem desenvolver alguma atividade na crosta, em que eles veem um processo de levitação, em que quanto mais se aproxima da crosta, do nosso ambiente, vão encontrando mais dificuldade nesse processo, como uma barreira de vibração muito pesada. E é este ambiente onde nós vivemos. E se nós, então, sintonizando com todas essas forças mentais, nós estamos nos nutrindo de tudo isso que está à nossa volta, queiramos ou não. Então, quando nós escolhemos, por exemplo, um programa de TV para assistir, um filme, um noticiário, nós estamos sintonizados com tudo aquilo. Não que não podemos. Só que quando nós assistimos, ligamos na TV, nós não temos como escolher naquele momento o que vai entrar ou o que não vai sair, ou o que não vai entrar dentro do nosso lar. O que é diferente quando nós pegamos um jornal escrito ou pela internet, aí nós podemos escolher o que nós queremos ler. Então é importante nós refletirmos sobre isso. E aí continua ela: não te descuides do que pensas. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, também através do Divaldo, ele coloca aqui: nós somos intrinsecamente o que nós pensamos. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito, princípio inteligente do universo, nós somos exatamente aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós exteriorizamos. Por quê? De repente pensamos de uma forma e expressamos de outra, em decorrência do lugar onde nós nos encontramos, ou daquilo que nós queremos aparentar ser. Mas na realidade nós somos exatamente aquilo que nós pensamos. E estamos sintonizados, como ela coloca, em sintonia com todos aqueles que pensam da mesma forma que nós. Então não te descuide do que pensas, do que aspiras, do que falas e de como ages. Então, de acordo com o que eu penso, eu me comporto? Como tem sido então o meu comportamento em decorrência, principalmente, quando alguma coisa que alguém faça está em desacordo com aquilo que eu quero, daquilo que eu penso? Como tem sido o meu comportamento? Então, dentro daquilo que nós encontramos no Evangelho, nós temos que analisar o nosso comportamento, nos conhecermos para poder iniciar o processo de transformação. E um dos melhores momentos para nós nos conhecermos é quando nós somos contrariados. O que é que eu sinto? O que é que eu desejo fazer com aquilo que me foi colocado em que eu não concordo, em que eu não gosto? Quando alguém me faz algum tipo de crítica, por exemplo, qual é a minha reação ou qual é a minha ação? Porque é muito importante também, Divaldo nos chama a atenção sobre esse verbo agir e reagir. Porque se nós reagimos, a reação é um princípio instintivo, que é de natureza animal. É um processo instantâneo, automático, em que nós não pensamos para fazer. Agora a ação não. A ação nós precisamos refletir para poder agir. Então aí é o que? É o ser espiritual que está se comportando nesse momento, utilizando da sua capacidade intelectiva e de todo o seu conhecimento que tem para poder tomar uma atitude. Então é muito importante nós observarmos isso em nós. Nós estamos agindo ou nós estamos reagindo diante de uma situação que não nos agrada? Então não te descuides do que pensas, do que aspiras, do que falas e de como ages. Da mente
Então veja, mais uma vez, do que nós pensamos, procedem todos esses passos. Então todo comportamento exterior, ele nasce no nosso pensamento. Automático, não. E mais, ele é potencializado pelo que nós sentimos. Então o nosso sentimento é que vai potencializar este pensamento, este desejo, esta vontade. Da mente procedem todos esses passos. E se não a tens disciplinada, habituada aos bons direcionamentos, sofrerás as correspondências da reciprocidade. Então, mais uma vez, a questão da sintonia. Chico pergunta a Emmanuel, o que ele precisava para poder evoluir. Ele diz 3 coisas. A primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira disciplina. Então veja que a Jana aqui coloca, da mente procedem todos esses passos, e se não a tens disciplinada, nós não temos o hábito de disciplinar os nossos pensamentos. Os encarnados, os nossos companheiros que estão à nossa volta, não sabem o que nós pensamos. Pode às vezes sentir, mas os espíritos sabem. Então, como nós achamos que os nossos pensamentos só nós sabemos, nós muitas vezes não os disciplinamos. O que é pior, muitas vezes nós damos asas a esses pensamentos que não são lá muito bons. Então, a necessidade urgente de nós disciplinarmos o nosso pensamento, porque ele é a causa de tudo quanto nos acontece. E como nós somos ainda muito imperfeitos, vivemos num mundo de provas e expiações em decorrência da nossa imperfeição, grande parte desses pensamentos não são muito bons. Então a necessidade de examinar e mudarmos o rumo, a direção desses pensamentos. Continua ela então. És tu quem eleges a região psíquica para viver e pela qual te conduzirás na busca da realização interior. Então, és tu quem eleges a região psíquica para viver. Sócrates dizia que a nossa felicidade advém de 3 fatores: uma conduta reta, uma consciência tranquila e um coração pacificado. Veja, essas 3 condições dependem única e exclusivamente de nós. E não poderia ser diferente. Porque não seria justo que Deus colocasse a nossa felicidade na dependência do comportamento de terceiros. Então é outra coisa que nós temos que mudar a nossa visão, o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar. A nossa felicidade não depende do nosso cônjuge, dos nossos pais, dos nossos filhos, do nosso chefe, do nosso governante, de quem quer que seja. Depende única e exclusivamente de nós. És tu quem eleges a região psíquica para viver. Veja que tudo, absolutamente tudo, só depende única e exclusivamente de nós. E que não diz respeito das nossas questões interiores. Nada, absolutamente nada exterior. Então nós é que elegemos a região psíquica para nós vivermos. Podemos estar num ambiente muito tranquilo e muito sereno, e carregando conosco, vivendo interiormente num verdadeiro inferno. E Jesus já nos falou sobre isso. Quando foi perguntado a ele, quando é que virá o reino de Deus? Porque ele prometia a vinda do reino de Deus, a construção do reino de Deus.
ele responde então: o reino de Deus não é um local em que você pode dizer está aqui ou está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Veja, exatamente como Sócrates nos colocou lá 300 anos antes dele. Já que Sócrates foi um precursor de Jesus. Veio preparar o terreno para que ele pudesse vir se enviar. O reino de Deus está dentro de vós. Mudando a outra polaridade, o inferno também está dentro de nós. Não é um local para onde nós vamos. É resultado da região psíquica que nós elegemos. Segunda forma de dizer Joana de Ângeles. Continuando então agora com Emmanuel mais uma vez. E a gente vai vendo que esses nobres espíritos têm logicamente a mesma linha de raciocínio. Nos falando em diversas obras, de diversas maneiras, para que possa atingir cada um de nós. No livro Espírito da Verdade, ele coloca: escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades. Veja, das próprias atividades. Não são das atividades que fazem os outros, mas das nossas próprias atividades. A austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Então aqui nós queremos abrir um parênteses nessa mensagem. Quando ele coloca, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então nós podemos, pelos nossos próprios esforços, independente do que fazem os outros, vencermos as nossas más inclinações? Os Espíritos respondem: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Veja, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Então vamos voltar lá em Emmanuel, lá atrás. Examina o teu desejo. Qual que é a nossa vontade? Nós realmente temos vontade de mudar? E aí eles continuam: ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Quão pouco dentre vós fazem esforços. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também coloca sobre isso. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então veja que o ciclo simplesmente ele se fecha. Porque lá na questão 909 ele pergunta: poderia vencer o homem pelos seus esforços as suas más inclinações? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então examine o seu desejo. O que é que nós então estamos buscando? E aí então, continuando a mensagem de Emmanuel: escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço. Então existe a coerência entre o ideal e o nosso esforço? Entre a promessa e a realização deste esforço? Analisa o que fazes. Então veja, ele também repete a mesma coisa que Joana fala. Analisa o que fazes. Observa o que dizes. A importância do que nós falamos. Porque depois que nós falamos,
nós não temos como voltar atrás e recolher todas as consequências do que nós falamos. Há uma bela passagem no livro, e para o resto da vida, para quem tem criança, é um livro muito bom para criança, do Wallace, em que um pai então tenta corrigir a criança que tem feito mau uso da palavra. Numa manhã de outono como essa, dos ventos, ele pede para a criança então vá buscar um travesseiro, aqueles travesseiros antigos feitos de penas, e pede então para que abra o travesseiro e que ela suba e jogue então todas as penas, e o vento leva. Aí depois então ele pede, agora recolha todas as penas. É impossível. Assim é a nossa palavra. Depois que nós colocamos ela para fora, algumas situações nós podemos corrigir, pedir desculpas, mas há algumas situações que nós não imaginamos até onde elas vão. Nós então não teremos como recolher. Os Espíritos comparam a nossa palavra a uma flecha, que depois de atirada, ela vai seguir o curso dela e atingir o alvo. Seja o alvo que nós pretendíamos ou não, mas nós não temos como recolher essa flecha de volta. Então, observa o que dizes, medita em torno das tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Então, o nosso comportamento no nosso dia a dia, nas questões mais simples, reflete os ensinos de Jesus. A nossa proposta de viver neste mundo é única. É a nossa transformação moral. Mas nós temos uma tarefa que é contribuir na construção de um mundo melhor. Que essa construção vai acontecer a partir da nossa transformação. Porque nós estamos querendo sempre mudar os outros. E Emmanuel nos coloca que nós não deveremos querer mudar os outros ao peso do nosso martelo. Porque essa não é a nossa proposta. A tarefa que temos, sim, de mudar o comportamento do outro é com relação aos nossos filhos. Esse é um dever nosso. Principalmente através dos nossos exemplos. Como nos fala Maria Montessori, que a educação dos nossos filhos começa 20 anos deles nascerem. Começa com a nossa educação. Mas fora isso, cada qual tem que realizar a sua tarefa, que é a sua transformação moral. Então, quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. Serve, coopera. De que forma, então, nós estamos cooperando para a construção deste novo mundo? Porque o nosso mundo está passando por um processo de transformação. E nós já vivemos esse processo uma vez. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai, há uma mensagem de Santo Agostinho, que ele fala deste momento que nós estamos vivendo. Que nós, espíritos em expiação na Terra, não somos originários daqui. Isto é, não estamos passando as nossas primeiras existências de espírito na Terra. Nós já fomos expulsos de outros mundos. O que significa isso? Que este momento que a Terra está vivendo, da maneira como Jesus falou, da separação do joio e do trigo, que nós já vivemos essa experiência uma vez, nós fomos o joio. E fomos trazidos para cá, na condição de espíritos expulsos, entre aspas, do paraíso. Então veja, por isso a questão de não julgar aquilo que nós estamos vendo acontecer na nossa sociedade.
seja através dos nossos irmãos políticos, seja através dos nossos irmãos no crime. Porque um dia nós já fizemos exatamente a mesma coisa. E aí lembramos Jesus mais uma vez, né? Aquele dentre vós que tiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Não é ser conivente, não é aceitar isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas nós não podemos julgar, não podemos condenar, porque já fizemos isso. Um dia já fomos pedra de tropeço para a evolução do mundo. Então, fomos retirados daquele ambiente e trazidos para este ambiente, na condição de mundo primitivo. Então, de que forma nós estamos cooperando? Então, serve, coopera, caminha avante, sem temor ou vacilação. Os Espíritos nobres nos têm advertido, na reunião mediúnica, exatamente para nós não nos preocuparmos com o que está acontecendo no mundo. Está tudo, absolutamente tudo, sob controle. Está sendo dada a última oportunidade a muitos espíritos para que possam, então, um dia não negarem que não tiveram a oportunidade. E cada qual mostrar a que veio neste mundo, o que deseja, o que é que está buscando. E de acordo com essa busca que cada um tem, vai encontrar o local adequado para encontrar o que busca. Então é isso, nós devemos fazer a nossa parte. E não nos incomodarmos, nos importarmos com o que os outros estão fazendo. Porque aquilo que os outros fazem, que repercute em nossa vida, está dentro daquilo que Jesus nos colocou. A cada um será dado segundo suas obras. Então está tudo absolutamente correto. Está tudo sob controle. E não nos podemos esquecer que são todos nossos irmãos. E Jesus garantiu que nenhuma ovelha que o Pai havia lhe confiado se perderia. Só que cada qual tem o seu processo de evolução, em que nós temos que respeitar a velocidade que cada qual tem. Assim como a nossa velocidade, a nossa vontade, os nossos desejos, até então estão sendo respeitados. Essa evolução ela não é imposta. Nós poderemos levar bilhões e trilhões de séculos. Mas um dia nós vamos chegar. A pressa vai ser só nossa. Então serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia perguntando incessantemente: que buscais? Então a cada momento, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos, incide este verbo que Jesus um dia nos disse, nos questionou: o que buscais? O que é que nós estamos buscando para nós? Examine os seus desejos mais íntimos, mais ocultos, porque todos eles serão sementes que nós estamos semeando à nossa volta. Na linguagem de Emmanuel, né? A vida vai plasmar, ela vai concretizar à nossa volta tudo quanto nós temos desejado, tudo quanto nós temos buscado. E a vida que todos nós vivemos, sem exceção, não nos tem trazido situações muito agradáveis para nós vivermos. Porque nós vivemos enclausurados. São condomínios fechados, com segurança 24 horas, as casas com alarme, com cerca elétrica, aqueles arames que parecem um presídio, que antigamente só eram colocados em presídios, hoje nós colocamos nas nossas casas. É isso que nós desejamos? Mas qual tem sido o nosso comportamento diante dos nossos irmãos que cometem os crimes? Nós colocamos em prática aquilo que o Evangelho nos traz sobre a caridade para com os criminosos?
nossos irmãos, Emmanuel coloca que a diferença entre nós e eles é que eles foram pegos. Não podemos esquecer que no vocabulário divino não existe a palavra injustiça, que nem acaso, porque está tudo absolutamente sob controle. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Este capítulo, lá no Novo Testamento, ele tem o título Ansiosa Solicitude pela Vida. Mas a vida não é essa visão que nós já temos da vida espiritual como espíritos imortais que somos. É ansiosa solicitude pela vida material. Então aqui Jesus nos fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas, as coisas da vida material, vos serão dadas por acréscimo. Então veja que também Jesus, em várias situações, ele repete o mesmo ensinamento. Por quê? Jesus, lá há 2000 anos, começou com Sócrates, aí depois os nobres espíritos, em diversas obras, falando sobre o mesmo tema, repetindo os mesmos ensinamentos, porque a gente não tem sabido ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, o que nós estamos buscando? Examine o teu desejo, os desejos mais íntimos. Examinemos o que nós pensamos e o resultado desses pensamentos. E até onde nós temos responsabilizado terceiros pelo que acontece em nossas vidas. Até onde nós colocamos a nossa felicidade na mão de terceiros. Porque somos nós que colocamos. Porque Deus colocou a nossa felicidade em nossas mãos. Então fica essa mensagem para nós refletirmos, e principalmente essa que está em Mateus, para que nós venhamos a buscar primeiramente o reino de Deus. Essa construção que acontece todos os dias dentro de nós, em decorrência do que nós pensamos. Então, a disciplina do nosso pensamento, para que a gente analise, pense, e aí vem aquela outra advertência de Jesus, da vigilância. Vigiai e orai para não cairmos em tentação. Vigiar os nossos pensamentos, porque é com ele que nós nos ligamos a tudo que acontece à nossa volta, inclusive aos nossos irmãos desencarnados que ainda não conseguiram nos perdoar. Então a vigilância, a disciplina, para que a gente possa melhor nos conduzirmos segundo a vontade de Deus. Para encerrarmos, nós vamos deixar uma mensagem do Espírito Linde Vasconcelos, uma mensagem que veio através da psicofonia de Divaldo Pereira Franco, e agora narrada na voz do nosso querido amigo Márcio Cruz. Agradecemos a todos pela presença, pela paciência, pelo carinho. Exortação. Irmãos queridos, Jesus seja conosco. A cada instante, os imensos horizontes da fé se nos abrem. Há plenitude e festa em toda parte. A cor, a beleza, há bênçãos que esplendem formosas em todo lugar.
até onde os nossos olhos alcançam, está a magia da vida que nos chama a cogitações muito profundas, convocando-nos ao contributo da responsabilidade. Responsabilidade é ao a que nos devemos afervorar. Não é uma experiência arbitrária a reencarnação, antes uma concessão divina que nos impomos, por solicitação evolutiva, para o ministério renovador. Todos chegamos de um passado torpe e vil, da mesma forma que a semente do lodo se eleva na plenitude da atmosfera, em forma de embrião, e mais tarde, como um vegetal luxuriante, cantando a vida. É imprescindível bendizer a ensancha que nos chega, coroando-a com frutos sazonados. O Espiritismo não é apenas uma magnificente doutrina, mas a rota da nossa própria redenção. Impor-nos as diretrizes da mansuetude e da caridade é tarefa que não podemos adiar nas cogitações em torno da realidade do espírito imortal. Hoje, no apostolado do serviço ao Senhor, nós outros, os que transitamos pelas lides espíritas, retornamos para cantar aleluias, para agradecer a Deus a dádiva formosa da fé que nos exorna a personalidade espiritual, a conclamar-vos aos objetivos intransferíveis da renovação interior. Morrer é apenas mudar de estágio no caminho sem fim da evolução. Encarnar na Terra é mergulhar na densidade vibratória da energia condensada no corpo. Somos os viandantes das imensas jornadas da eternidade. Não nos equivoquemos mais. Não adiemos nossa transformação espiritual. Aqueles que vos precederam na viagem do sepulcro continuam convosco, acalentando as vossas dores, impulsionando-vos ao resgate imperioso que não podeis trasladar para o futuro. Enxugai o pranto, secai o suor, tomai o instrumento de joelhamento da terra e produzi. Bem-aventurado é o operário que escuta o chamado, mas realmente feliz é o bem-aventurado que, em escutando, segue e age no bem. Espíritas, meus irmãos, esta é a hora. Temos a certeza da vida inconfundível e não nos é mais lícito manter a dúvida que enfraquece, qual névoa diante do sol, ou manter o receio que entorpece, qual anestésico ante a robustez da saúde. Necessário avançar. Avançar com o Cristo, pelo Cristo e para o Cristo, que é o nosso fanal. Desejamos abraçar carinhosamente os velhos companheiros de nossa casa, trazendo-lhes o afago de todos aqueles que por aqui transitamos e que nos encontramos cá, na esfera da vida abundante, aguardando os que vêm na direção da imortalidade. Com todo carinho, o velho Jequitibá. Lins de Vasconcelos, pela boca de Divaldo Pereira Franco, numa manhã de maio de 1972, na sede da Federação Espírita do Paraná.